Senhor Alexandre Matter, super obrigado por essa oportunidade de conversar com você e ouvir essa história bárbara que você tem para compartilhar com a gente. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu estou René de Paula Júnior, pessoa física, falando aqui com uma iniciativa absolutamente pessoal, desvinculada de qualquer outra agenda. A ideia de conversar com o Matter faz parte de uma iniciativa um pouco nascente, um pouco embrionária, de demonstrar como empresas podem ter iniciativas internas, né, políticas internas, policies, etc. e tal, que podem sim fazer diferença em termos de impacto ambiental, impacto social. E eu estou conversando aqui com o Alexandre Matter justamente porque eu tinha ouvido meio rapidamente e eu estava muito curioso porque acho que ele tem uma iniciativa muito legal para comentar dentro de uma grande corporação. Alexandre Matter, eu gostaria que você se apresentasse. Então, ótimo. Obrigado, René. Então, sou Alexandre Matter, eu sou gerente, estou na função de gerente executivo aqui da área de utilidades e meio ambiente, né? Então, da BRF. Uma grande companhia nacional, e é uma área bastante grande, uma empresa gigante, e é uma grande responsabilidade estar nessa cadeira, né? Já há algum tempo atrás eu vinha conversando com algumas pessoas e elas acharam muito interessante essa iniciativa que nós temos hoje na companhia, de fazer uma mensuração diferenciada. Nós temos um indicador, um índice de performance ambiental que envolve vários níveis de medição de performance, né? Então, isso é um indicador que nós temos na companhia aí há aproximadamente uns 10 para 11 anos, né? Começou muito embrionária, uma prática bastante embrionária, mas ela foi desenvolvendo, foi se ajustando e cada ano que passa nós conseguimos fazer ela cada vez melhor. Nós tínhamos uma grande lacuna, né, René, que era pegar todos esses drivers que nós temos de meio ambiente, que pega lá desde performance ambiental de tratamento de efluentes, a questão de você medir a destinação de resíduos, você verificar como é que está o teu compliance em licenciamentos ambientais, em outorgas, todas essas obrigações, e conseguir converter isso aí tudo numa única métrica. Uau! Então, de forma a tornar isso mais digerível para os nossos executivos, para os nossos profissionais, né? É um único número que consegue medir, de certa forma, isso global. E né? esse número, ele é uma média ponderada, ele é uma composição ponderada desses índices todos? Uhum. Exatamente. Na prática, o que acontece? Nós temos um indicador chamado ICA, é o Índice de Conformidade Ambiental, e esse indicador de conformidade ambiental, ele é um ajuste, uma ponderação, na verdade, de vários fatores, de vários pilares. Um dos pilares o chamado obrigações legais, que são todas as legislações aplicáveis a cada planta nossa, né? Então, cada planta tem uma meta, um checklist, digamos assim, de obrigações legais. Dentro estão licenciamentos ambientais, estão os termos de ajuste de conduta que a planta tenha assinado com alguma entidade externa, questão de outorgas, as questões condicionantes ambientais, as legislações ambientais que são aplicáveis naquela planta. Ele tem um peso. Esse peso ele tem um peso maior para nós hoje, porque isso tem um impacto bastante grande nas operações, você está compliance nesse critério. E dentro, depois, nós temos lá o critério emissões, que daí emissões você vai ter desde emissões de tratamentos de efluentes, emissões de gases, emissão de vibrações e ruídos, né? E outro pilar que daí nós temos, que é a parte de resíduos, que são as emissões sólidas, tá? Então, em cada pilar existe uma espécie de um critério, de um checklist. Lógico, esse critério ele varia de planta para planta, de planta industrial para planta industrial, porque nós temos diversas condições no país e externamente. Nós temos plantas na Tailândia, na Turquia, em Dubai. Não sabia? Sério? Sim. Então, essas plantas também, na Argentina. Então, nós temos plantas com legislações nacionais diferentes, condições de aplicação diferentes e municípios diferentes, estados diferentes. Então, é uma miríade de licenças, de normas que tem que ser tudo muito diferente. Então, cada unidade tem o seu chefe. Então, nós temos na companhia aí, sei lá, aproximadamente, sei lá, uns 80, 90 checklists diferentes de obrigações legais que se aplicam em cada planta. Parabéns, eu fico imaginando, tudo bem, isso é um trabalho de anos e anos, mas é um trabalho hercúleo, né? Levantar tudo isso, tentar ser justo, né? Quer dizer, para que cada um, na verdade,
né, esteja conforme o seu contexto local, o seu contexto. Olha, que eu não sabia inclusive da história dos outros países. Essa iniciativa nasceu de onde? Do jurídico, da área ambiental da empresa? Ela nasceu de uma demanda que nós tínhamos, exatamente de gerenciar muitos indicadores ambientais ao mesmo tempo. Era muito complicado você transmitir essa informação para um diretor, para um gerente, para um vice-presidente. Entendi. Porque assim, você vai conversar sobre um gerente sobre a demanda bioquímica do oxigênio. Você está com um problema na demanda bioquímica do oxigênio. Okay. Poxa, você vai ter que pegar e explicar para o cara o que é isso aí e tal. Então é muito complicado. Quando você pega e coloca um índice, meu amigo, você perdeu 2 pontos percentuais na tua meta aqui no teu indicador porque você está com dificuldade de atender determinado ponto, determinada norma, é muito mais fácil, porque tu vai exatamente no ponto que tem que ser tratado. Né? Que interessante. Então algo um pouco mais, algo um pouco mais visual. O grande desafio é nós conseguirmos ter um critério que eu chamo um fator de discriminação. No caso, a discriminação aqui para mim é bom. Tá? Ok. É um fator discriminatório. Então, assim, quando acontece uma falha muito grave, essa falha tem que se tornar muito evidente no indicador. Entendi. Perfeito. Tá. Então, por exemplo, uma unidade, uma planta, ela recebe um auto de infração. Certo. Ou algo do gênero. Isso aqui tem que estar muito claro, muito evidente para a empresa que aquela unidade sofreu uma penalidade externa. Ou, por exemplo, se ela está com uma falha... Exatamente, você está com uma falha muito grave. Então, o que acontece? Isso a gente chama de fator discriminador. Nós temos alguns critérios que são gatilhos no processo todo, que se a unidade não obteve ou se ela não conseguiu fazer aquele critério, ela perde um volume de pontos muito grande, de forma que ela destoa, aquela unidade fica destoa de todo o resto do grupo. Né? Porque o nível de ICA é muito alto, ele é muito próximo de 100%. Né, 90, 90%. Então, se tem uma falha muito grave, tem que ter um critério que consiga jogar ele para baixo e deixar ele visível para a corporação. Poxa, é um desafio interessante, porque a tua formação deve ser de humanas, né? Você, de uma hora para outra, você está aí pensando em fórmulas matemáticas para tornar... Não, minha formação é engenharia. Você é engenheiro? Que bárbaro, eu sou engenheiro. Não sabia, Mata. Minha formação é engenharia. Também. Você, então não, você tá em casa, de forma... então você tá em casa. Adoro os advogados. São muito parceiros meus. Eu também. Sou suspeito. Mas, que bárbara essa história. Você é engenheiro. Agora, me conta uma coisa. Esses índices todos, era uma das minhas maiores curiosidades. Se, por N conjunturas, o ICA de uma determinada planta, ele sofre, né, uma queda brusca, alguma coisa assim, isso é simplesmente um alerta gerencial ou isso tem algum impacto real? Na verdade, tem impacto real. O que acontece assim, né? O ICA ele é contratado como uma meta para o gerente da planta e em vários níveis, tá? Inclusive de diretoria da companhia. E como é uma meta contratada, ele é checado mensalmente em vários níveis. Começa o cheque do ICA lá na própria unidade, começa o cheque. Então, a nível de unidade, depois ele chega a nível aqui da diretoria nossa, né? E depois a gente faz um cheque, inclusive o cheque foi ontem, a nível de vice-presidência. Tá? Então, todas as plantas nossas são checadas, né? E os desvios eles têm que ser relatados. Então, nós tratamos desvio de uma meta que você imaginava atingir um determinado... Porque existem planos de ação para você buscar o incremento do ICA mês a mês. Né? E se você desviou daquela meta que você estava imaginando ter um incremento, você tem que entender o que houve de desvio. Então, existe um tratamento desse desvio para você buscar o incremento, né, a recuperação do número que você queria para o próximo mês. Né? Então, isso é checado a nível de vice-presidente, inclusive. Uau, que bárbaro, olha que interessante. O vice-presidente de operações olha esse indicador mensalmente na companhia. Que bárbaro. Agora, me conta uma coisa. Vamos supor, uma determinada planta, sei lá, em algum lugar qualquer, ela levanta a bandeirinha vermelha, Houston, we have a problem, né? Na verdade, esse problema, ele tem dono, né? Alguém responde por isso? Você tem como rastrear quais são as pessoas impactadas? Como é que funciona? Claro. Na verdade, o que acontece? O ICA, como ele tem toda uma formação dentro, estrutural, você consegue abrir e determinar em qual variável que você teve o problema. Se foi uma variável de obrigação legal, se foi uma variável de um parâmetro de emissão e tal. E em cima disso a gente consegue determinar as responsabilidades sobre aquele desvio. Né? Por exemplo, uma obrigação legal, mas deixa de cumprir a obrigação legal por o quê? Por qual motivo? De quem era a responsabilidade?
Então isso é tranquilo de você trabalhar. E a responsabilidade por manter o indicador, ele é sempre ligado à questão do gerente da unidade, né? A figura máxima que gerencia aquela planta industrial. Entendi. Né? Então é tranquilo você conseguir determinar, né? E isso, agora me conta, isso tem algum impacto no que? Em bônus ou simplesmente gera mais um contratado. É contratado em bônus. É isso que quer dizer contratado. Contratado significa que isso tá, uau, que interessante. Contratado em bônus anual. Né? Então tem diversos níveis onde o ICA é contratado, lógico. Por exemplo, no meu caso, eu respondo pelo ICA global da companhia. Uau! Né? Eu tenho uma meta contratada ICA global, né? Então eu respondo pelo ICA do mundo todo. Minha né? nossa, uau. Lógico, o gerente da unidade vai responder pelo ICA daquela planta dele, industrial. Agora me conta uma coisa, Mater, isso não é uma prática assim, é uma prática usual de mercado ou é uma inovação de vocês? É uma coisa... Eu entendo assim, René, que eu procurei bastante práticas com relação a essa métrica global, uma métrica única em meio ambiente, né? E eu não encontrei ainda. Parabéns, né? Parabéns. É bem provável que, assim, eu imagino que deva ter alguma coisa semelhante, mas nesse nível de critério, nesse nível de... Tomara que é sim. Uma prática muito bacana e compartilhável. Eu acho que é facilmente replicável e compartilhável. Isso é bárbaro, isso é bárbaro. Quem sabe isso é a semente de alguma coisa que, né, pode crescer bastante. Eu tenho uma pergunta para você. Toda vez que a gente mexe no bolso, né, na compensação de um executivo, isso normalmente não é um assunto muito pacífico, né? Como é que isso foi introduzido paulatinamente? Foi introduzido de uma vez só? Foi uma mudança, porque é uma mudança de cultura, na verdade, né? E eu acho assim que é um negócio que para mim emociona muito, porque eu comecei esse momento aí há 10, 11 anos atrás. Então, algo que imaginava que era uma coisa que inicialmente era um sonho de engenheiro, né, de uma área em específico. Hoje é um negócio muito bacana, você chegar numa reunião de vice-presidente e o vice-presidente está checando o indicador. Puxa, porque ele tem né, porque os diretores ele tem essa meta contratada, então é um negócio muito bacana. Mas levou um bom tempo para isso subir como uma meta de diretor, né, na companhia. É uma meta muito técnica, né? É uma meta muito técnica, né? Então é interessante porque engloba o tema ambiental como um todo e especificamente para a área de operação. Que interessante isso, porque é curioso, porque quando a gente fala de questões ambientais, as pessoas acham que é alguma coisa vaga, que tem alguma coisa a ver com panda, ou se tem alguma coisa a ver com mico-leão dourado. Não, na verdade... Abraçar uma árvore. Abraçar árvore, comprar comida orgânica. Não, na verdade, faz parte de uma série de práticas da indústria, do impacto que a indústria pode... Não só a indústria, serviço, mas qualquer atividade humana pode ter, desde, como você mencionou, desde emissão de poluentes até... consumo e a eficiência energética, consumo de água. Então você acaba olhando isso aí de uma forma muito intensa, né, e muito profunda, né? Porque aqui nós temos, dentro do meu time aqui, tem um grupo que trabalha exclusivamente com eficiência energética. Que bárbaro, que legal. Então, esse grupo trabalha com eficiência energética e o ICA, dentro do ICA existe um tema lá dentro que é o atingimento de metas de eficiência energética. Puxa, que né? Então, se a unidade não atingiu a eficiência, ela acaba perdendo pontuação também. Que bárbaro. Né? Então, é um negócio interessante, você acaba puxando tudo para uma mesma ferramenta. Né? Olha, agora me conta uma coisa, que você está mensurando, né, mensurando praticamente em tempo real aí, o impacto da atividade da BRF. Agora, você tem mensurado o impacto da mensuração do impacto, né? Até que ponto essa observância, essa observação contínua do ICA, se isso tem mudado as externalidades, ou isso tem tido impacto? Muda com certeza, muda em termos assim de eficiência, né? Então quando você começa a olhar a questão de, por exemplo, o consumo da água, você vai ser muito mais cuidadoso, muito mais criterioso. A própria questão de eficiência em tratamento de efluentes, processos de geração de resíduos, né? E quando você começa a olhar geração de resíduos e você tem lá dentro um índice que mede o quanto de reciclabilidade você tem dos resíduos que você gera na fábrica, você meio que obriga as unidades a começarem a trabalhar de uma forma diferente. Não só pensar em encaminhar o resíduo para a destinação correta, para um aterro licenciado e tal, mas mudar a rota disso aí, trabalhar com economia circular, começar a transformar isso em matéria-prima para outros processos, começar a gerar energia, começar a gerar
receita, né? Gerar valor, gerar riqueza. Né? É algo um pouco diferente, né? Sabe o que me passa pela cabeça agora? Isso é uma ferramenta interna de vocês, vocês são um universo, a BRF é gigante, mas eu fico pensando como seria, né, se o mercado também se pautasse por uma coisa parecida e isso pudesse ser uma coisa de alcance muito maior e que inclusive tivesse impacto não só na percepção da empresa junto ao público, tá? A percepção de cada empresa, qual empresa tem, né, uma responsabilidade ambiental maior, mas mesmo no valor para os acionistas, eu fico imaginando isso crescendo e tomando uma escala maior. Com certeza, com certeza. E é algo que é facilmente escalonável, né? Facilmente replicável. Que bárbaro. Você tem que fazer ela, open source, permite... né? Você tem que colocar no GitHub, você tem que fazer open source essa história. Que bárbaro. Com certeza. É algo que com certeza dá para replicar muito facilmente. E é disponível, né? É algo que não é segredo da companhia. É algo que interessante. Com certeza dá para multiplicar no mercado. Sabe que a ideia de começar justamente com vocês, não só porque o caso é muito inspirador, mas porque justamente essa tua abertura para compartilhar a metodologia, querer que isso, né, também seja meio de domínio público, e isso eu acho que é fundamental. Eu espero que essa conversa que a gente está tendo aqui, absolutamente embrionária, a gente nem preparou nada, né? A gente está se conhecendo agora ao vivo e a cores, poxa, seja o começo de alguma coisa. Meu sonho mesmo é que a gente criasse um debate periódico, permanente, de empresas trazendo casos, compartilhando melhores práticas, para tornar cada vez maior o impacto da preocupação com o impacto. Né? Porque, puxa vida, hoje o poder que uma corporação tem, né, de ter mais ou menos impacto é colossal. Eu acho que, estou falando aqui de absoluta orelhada, mas eu tenho mais esperança hoje numa mudança de atitude de comportamento de corporações como a sua do que em que alguém no governo se ilumine de repente, né? É bárbaro ver a iniciativa privada tomar a dianteira numa questão que é de interesse público. Muito legal. Nós conseguimos, na verdade, né, René, quando você trabalha com uma métrica dessa forma, com uma gestão desse método, você consegue acelerar muito a recuperação de valor, você consegue aumentar muito a eficiência, né? E, lógico, isso significa um risco de exposição menor para a companhia em termos ambientais, claro. Risco de acidente, risco de eventos ambientais, com certeza, mas em outro lado também você aumenta muito a questão da eficiência do processo, né? Diminuir perdas, aumentar a riqueza, né? Então, é algo que, com certeza, ela paga-se muitas vezes o investimento que você tem para gerenciar um indicador desses, para criar um indicador e manter a métrica. Inclusive, também, certamente no caso de vocês, também garantir uma excelência de qualidade e manutenção, né, de qualidade do produto, do serviço que vocês prestam, né? Com certeza, é consequência. É consequência. Tá associado. Muito legal. Está associado, com certeza. Puxa, que história bacana, Marta. A gente deixou de comentar alguma coisa? Tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar ou não? Não, eu acho que é uma ferramenta que está disponível, tá? Eu tenho conversado muito com o pessoal, né? É uma pena que talvez ela seja desconhecida do público, mas está disponível, tá, René? Novamente, né? Colocar esse método como algo que a gente pode expor, que a gente pode colocar a forma. Lógico, cada empresa vai ter que se ajustar nas suas características, nas suas gestões, né? As plantas são diferentes, os checklists não vão poder ser aproveitados, porque daqui a pouco não são nas mesmas cidades, nos mesmos municípios, as regras legais talvez não se apliquem. O frigorífico é algo, os alimentos é alguma coisa. Pode ser uma metalúrgica, pode ser uma montadora de veículos. Então, são universos diferentes, mas a forma de gestão ela pode ser replicável facilmente, rapidamente. Puxa, parabéns, Marta, parabéns. Olha, eu fico super feliz que você tenha tido essa oportunidade não só de introduzir, mas de acompanhar e de ver o desdobramento, a evolução e os frutos disso tudo. Puxa, isso é um privilégio, é raro a gente ter, né? E tem muita coisa para fazer, muita coisa. Nós estamos na versão 2.0 já do indicador. Que legal. Né? Então, cada versão vai mudando alguma coisa,
melhora a nossa sensibilidade, a nossa precisão com relação ao indicador, né? E cada vez mais fica muito firme na cabeça das pessoas. É algo muito agradável quando você vai numa planta industrial e você conversa com alguém na fábrica e a pessoa sabe o que é o indicador. Sabe, inclusive, como ele se comporta. Esse é um negócio que dá muito prazer. Puxa, que bárbaro. Parabéns, Matheus. A internalização do indicador ou da métrica é algo que é muito bacana. Isso é uma mudança de cultura. Se tem alguma coisa que muda o futuro, é mudar a cultura, né? É mudar a maneira como as pessoas se comportam. Puxa, você está conseguindo aí uma mudança realmente muito promissora. E temos muito chão pela frente. Puxa, que bárbaro. Olha, parabéns. Eu torço pra caramba por vocês. Parabéns para você. Parabéns pela BRF por ter te dado essa liberdade, essa missão. Parabéns. Eu te agradeço imensamente. Eu vou pegar vou agora acertar um pouco essa gravação que a gente fez aqui. E assim que você permitir, eu quero compartilhar isso, porque mais gente precisa conhecer essa história. Mais gente precisa empunhar essa bandeira. Eu te agradeço, assim, quando eu recebi o convite que naquela conversa lá em Concórdia, para mim foi algo muito bacana, porque, assim, eu olhei assim, nossa, cara, será que é tão diferente, assim, do mercado? E depois, fazendo um benchmark no mercado, eu olhei assim, nossa, é muito diferente, ninguém tem isso. Putz, que legal. Né? Então, nossa, foi um negócio muito bacana, porque nós não... benchmark nessa área a gente fez bastante, né, para fora, mas, lógico, tem várias métricas nas empresas do Brasil e do mundo. Agora, quando nós recebemos o convite, né, teu aqui, a gente começou a avaliar um pouquinho mais profundamente. Mas ninguém tem algo semelhante até para comparar. Pois é. Não, mas sabe que uma coisa que me inspira bastante, assim, quando a gente acha alguma ideia, que de repente ela é pontual, ela é local, ela é contextual, mas de repente ela pode ser escalada, né? Deu certo aqui, puxa, pode dar certo em outros lugares, como é que a gente faz para multiplicar? Né? Então, eu adoro quando a gente consegue identificar alguma sementinha ali que a gente pode, né, ajudar a fazer crescer, porque, puxa, isso pode mudar tanta coisa, né? E vindo de corporações, né? Pode ser nível global. Nós temos fábricas em Dubai, tem fábrica em Dubai, tem fábrica na Turquia, na Tailândia, na Argentina. Uau. A gente conseguiu multiplicar. Que bárbaro. Parabéns, Matheus. Parabéns de coração. Te agradeço. Obrigado pelo teu tempo. Te agradeço a oportunidade, tá, René? Falou, sempre que preciso, estamos aí. entre em contato comigo. Grande abraço. Obrigado, tá? Te cuida.